Boa noite, pessoal. Pessoal que está chegando aí. Ruth Kisses prestigiando o marido. Valeu. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai começar daqui a pouquinho a quarta live da série sobre a ideologia de gênero e o STF. Essa série que eu acho que vai terminar hoje, quero que termine hoje, e eu espero que tenha sido proveitosa para quem assistiu. De qualquer modo, os vídeos estão no YouTube. Eu acho que essa série foi importante a gente abordar esse assunto, dada a repercussão que a decisão do Supremo terá sobre o que vem por aí, né? Inclusive sobre esse projeto de lei que o Bolsonaro anunciou há uma semana atrás, no qual ele anunciou que vai mandar um projeto de lei para a Câmara dos Deputados proibindo a ideologia de gênero. E ele está fazendo isso depois que o STF, depois que o Supremo declarou a inconstitucionalidade material de uma lei que proibia, de uma lei municipal que proibia a ideologia de gênero. Então, eu não sei realmente como é que o governo pretende proibir este conteúdo, uma vez que o STF, como eu disse, acabou de declarar uma lei municipal inconstitucional que tinha precisamente esse objetivo, de proibir a ideologia de gênero nas escolas. Então, essa decisão do tribunal, ela foi tomada, inclusive, de forma muito oportunista, enquanto as pessoas, o país, o governo, os políticos estavam distraídos, né, com a questão da pandemia, né, com toda a discussão que isso vem gerando. O Supremo se aproveitou dessa janela, né, de oportunidade para declarar a inconstitucionalidade pelo plenário. Não foi uma decisão individual, foi uma decisão colegiada. O Supremo se aproveitou espertamente dessa desatenção da sociedade. A casa estava pegando fogo, o Supremo foi lá e julgou uma questão importantíssima para as famílias, pegou todo mundo de surpresa, inclusive o governo, inclusive a AGU, né? Eu não tenho notícia de que a AGU não compareceu a esse julgamento, mesmo virtual. Então, pegou todo mundo desprevenido. E isso vai ter consequências, né? Claro que os fanáticos da religião do gênero estão agora empoderados pela decisão do STF, né? Que abriu a porta, que deu sinal verde para a propaganda feminista e LGBT, porque é basicamente nisso que consiste a ideologia de gênero, é propaganda feminista e propaganda LGBT nas escolas. Isso é, em resumo, a ideologia de gênero. Então, era isso que as famílias tentaram proibir, né? Vinham lutando no Poder Legislativo para que não fosse incluído na BNCC, não fosse incluído nos planos municipais de educação. As famílias ganharam todas as batalhas no Legislativo, todas. Mas quando chegou no Judiciário, quando chegou na Suprema Corte do país, elas perderam. Aqueles 11 ministros decidiram que as famílias vão ter que engolir, vejam bem, que as famílias vão ter que engolir a ideologia de gênero nas escolas. O que a gente vai fazer, né? Que atitudes nós, pais, que amamos nossos filhos e que não aceitamos que eles sejam educados por estranhos, nós reivindicamos o direito de educá-los. O que nós vamos fazer a partir de agora? O que o governo vai fazer a partir de agora? Então é isso aqui, gente, que nós precisamos pensar. O assunto é complexo, juridicamente complexo, e é preciso encontrar soluções para isso. Nós vamos falar, no final, a gente vai falar das soluções que estão sendo, das possíveis soluções para esse caso. Eu quero inicialmente apresentar para vocês a lei que o Supremo declarou inconstitucional. Foi esta lei do município do Novo Gama. Vejam o que diz a lei. Fica proibida
a divulgação de material com referência à ideologia de gênero nas escolas municipais de Novo Gama. As escolas do município do Novo Gama, como as escolas da esmagadora maioria dos municípios brasileiros, estão focadas no ensino fundamental, até a 5ª série, até o 5º ano do ensino fundamental. Então, o que o município do Novo Gama quis fazer foi dizer o seguinte: olha, este assunto aqui eu não quero que seja ministrado para crianças de até 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade. Só que o município ainda foi bastante tímido na proibição, porque ele proibiu apenas, reparem naquilo que está escrito no artigo 1º, a divulgação de material didático nas escolas do município. Veja, artigo 2º, todos os materiais didáticos deverão ser analisados antes de serem distribuídos nas escolas municipais. Artigo 3º, não poderão fazer parte do material didático nas escolas em Novo Gama materiais que fazem menção ou influenciem o aluno sobre ideologia de gênero. Ou seja, a legislação do município estava focada no material didático. E nesse sentido, a gente pode dizer que ela era, no mínimo, inócua. Porque a maior ameaça, gente, ou melhor, o modo pelo qual a ideologia de gênero chega até a sala de aula não principalmente pelo material didático. Ele chega pelo discurso do professor. É o professor com material didático ou sem material didático, é um militante disfarçado de professor que coloca esse tema em pauta para fazer a cabeça dos alunos. Então, quer os livros didáticos mencionem essa temática, quer não mencionem, ela está lá, porque é o professor que traz isso para dentro da sala de aula. E quem é que fiscaliza o professor? Ninguém. São só as crianças que estão ali à mercê eventualmente, de um militante disfarçado de professor, que está lá atuando em sala de aula para fazer a cabeça dos alunos, para moldar o comportamento dos seus jovens alunos, sem considerar, sem levar na mais mínima consideração o pensamento das famílias, o pensamento dos pais daquelas crianças. Vamos ver aqui o que é que significa quando a lei chega e diz que fica proibida a ideologia de gênero. O que o legislador tem em mente? Essa expressão é uma expressão cujo significado escapa a muita gente. Eu vou dizer aquilo que eu vejo quando pela minha experiência, o que é que significa isso? O que é que as famílias querem ver fora das salas de aula? O que as famílias não querem que seus... A que conteúdo as famílias não querem que seus filhos sejam expostos? Bem, eu vejo nessa expressão, ideologia de gênero, dois significados. De um lado, a proibição da ideologia de gênero significa a proibição de que o professor ou a escola apresentem como verdade incontroversa, como verdade absoluta, ou seja, como um dogma, o postulado segundo o qual ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Esse é o postulado fundamental da ideologia de gênero. Ele diz assim, olha, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Aquilo que a nossa cultura identifica como masculino e feminino, ou seja, como mais afeito ou menos afeito aos homens e às mulheres, não tem nada a ver com biologia. É apenas uma construção social. Não tem nada a ver com sexo biológico, é apenas uma construção social que é o resultado das convenções sociais, principalmente da moral e dos costumes. Então, este é o postulado fundamental da chamada ideologia de gênero. Eu penso até que é uma hipótese científica. Ele chega e diz, olha, aquilo que nós consideramos que é próprio dos homens ou das mulheres não é resultado, não resulta do sexo biológico, e sim de uma construção social. É uma hipótese, que já foi testada e foi verificada, e já se verificou que ela é uma hipótese falsa, né? A biologia, a psicologia e outras ciências apontam para a falsidade dessa hipótese. Mas ela existe. Então, ao proibir a ideologia de gênero,
o município quer proibir que esta hipótese, que esse postulado, seja apresentado como uma verdade absoluta. Até porque não é uma verdade absoluta. Existem controvérsias a respeito desse postulado. E controvérsias muito sérias. Além disso, significa também proibir que as escolas e os professores, aceitando como verdadeiro esse postulado, passem a deslegitimar aquelas convenções sociais, qualificando essas convenções sociais como arbitrárias, opressoras, preconceituosas, machistas, sexistas e homofóbicas, induzindo os alunos a fazer o mesmo. Então, primeiro, eles afirmam uma verdade, entre aspas, científica, né? Ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. A partir dessa verdade, supostamente científica, que no fundo é um dogma, e dogmas são verdades próprias das religiões, uma vez afirmada essa verdade, eles chegam e dizem o seguinte: olha, aquelas convenções sociais não são legítimas. Se o gênero é uma construção social, então nós não podemos oprimir uma criança, oprimir um adolescente, impondo a ele um comportamento que não tem fundamento, vamos dizer assim, na cultura, uma vez que o gênero é um resultado da cultura. Então vejam só, é assim que os fanáticos da religião do gênero enxergam essa questão. Veja, essa imagem é uma imagem muito expressiva, eu já apresentei aqui numa outra live, que mostra o seguinte: ser homem, ser menino ou ser menina é uma imposição arbitrária e opressora. Por parte de quem? Da sociedade machista e do patriarcado. É assim que eles tratam este assunto. E é preciso, portanto, destruir essa construção opressora que se materializa nas convenções sociais. Portanto, o que fazem as escolas é deslegitimar essas convenções. Vamos ver aqui num vídeo um exemplo de uma professora deslegitimando essas convenções sociais que responderiam pela opressão aos estudantes. Esse vídeo aqui, gente, é uma professora de português do estado do Paraná. E ela está mostrando para os alunos os personagens de uma história que ela apresentou. Vejam o que diz essa professora. Exercícios, né? O Edmundo, né? Tem aqui, ó, para ser garoto educado com preceitos machistas e que vem na mulher apenas características físicas. Demonstra também que aceita a proposta de que há corpos melhores e corpos piores. Como assim, Edmundo? Como assim? Você está dizendo que tem pessoa que tem um corpo melhor e um corpo pior. São todos corpos de pessoas e todos merecem ser respeitados. Chato esse Edmundo, né? O Peter parece ser um educado a partir de binarismo homem e mulher. Olha que coisa feia que nós temos por aí. Homem não lava louça, homem não limpa a casa, mulher não... Quando vão dar presente para as crianças, dá boneca para a mulher e carrinho para os meninos. Por que não pode dar carrinho para as mulheres? Vai ver a estatística aí, como é que estão os acidentes por aí. Quantas mulheres dirigem? Quantas mulheres dirigem trator? Quantas mulheres dirigem caminhão? Por que nós temos que ter coisas de homem e de mulher? Todos nós vamos para o trabalho fora de casa, todos nós temos responsabilidades dentro de casa. Percebe? O Peter foi educado assim. E você? Como é que você é educado? Só a sua irmã que lava a louça? Ou você, que é um menino da casa, também pode lavar a louça? Bronca, né? Bom, então vocês estão vendo que isso aí não tem nada a ver com ciência, né? É uma catequese. É uma tentativa de refazer aquelas convenções sociais. É claro que ela está num plano assim, bastante... hoje em dia ninguém associa lavar prato com papel de homem ou papel de mulher, com papel de mulher, né? E de qualquer maneira, isso não tem relevância. Mas há outras coisas que têm muita relevância, né? Que são efetivamente coisas que dizem respeito a um fundo moral do qual as famílias, a esmagadora maioria das famílias, não está disposta a abrir mão, né? Então é uma invasão de uma competência que não cabe ao professor, não cabe a uma professora de português, né? Caberia a um professor de moral, por exemplo, mas no
Brasil hoje, só os pais podem ensinar moralidade aos filhos, né? Porque a moralidade é uma parte da religião, ou pelo menos uma parte da minha religião e da religião da esmagadora maioria dos brasileiros, que é o cristianismo. Então, nós cristãos, repito, a esmagadora maioria da população brasileira, nós temos uma moralidade e temos o direito de transmitir essa moral aos nossos filhos. E o Estado não pode se meter nisso, muito menos os funcionários públicos. Essa professora que vocês acabaram de ver está colocando na cabeça dos filhos dos outros as ideias que ela tem, aquilo que ela acha que é certo. Mas os pais podem pensar diferente. E daí, como é que fica? Quem é que tem o direito de dizer aos nossos filhos o que é certo e o que é errado em matéria de moral? Não é o Estado. E muito menos os funcionários públicos. Vamos ver agora uma cópia dessa ação de descumprimento de preceito fundamental, voltando, portanto, a falar do Supremo Tribunal, por meio da qual o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei municipal que proibia a ideologia de gênero. Está aqui a ADPF, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 457 de Goiás. Relator, ministro Alexandre de Moraes. Requerente, Procurador-Geral da República. Quem entrou com essa ação foi o Janot. E o réu, quer dizer, a parte passiva, é o prefeito do município do Novo Gama. Vocês podem ver aqui embaixo que tem uma coisa chamada Amicus Curiae. É o Grupo Dignidade pela Cidadania de Gays, Lésbicas e Transgêneros. O que esse grupo de dignidade, esse movimento aqui, está fazendo nessa ação? Ele está defendendo o ponto de vista da inconstitucionalidade dessa lei. Mas por que o movimento LGBT tem interesse nessa ação? E, de fato, ele se habilitou como Amicus Curiae na esmagadora maioria das ações em que se discute isso. Eu acho que em todas as ações em que se discute a questão da ideologia de gênero. Para entender o que o movimento LGBT tem a ver com essa questão, gente, é preciso ouvir o depoimento de uma ativista LGBT que eu vou mostrar agora para vocês. Está aqui, ó. O nome dela é Amanda Palha. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa longa dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, tá todo o caminho traçado. É ali. Deu para entender, né, o que esse ativista falou, né? Que as prioridades, os objetivos do movimento LGBT são a destruição da família, desregrar o sexo e desnormatizar o desejo. Então é isso o que o movimento LGBT quer fazer, gente. E eles estão usando as escolas para fazer isso. E a ideologia de gênero é o principal instrumento do movimento LGBT para destruir a família, por meio da deslegitimação das convenções sociais e da nossa moral. Então vejam, os alunos aprendem, as crianças vão para a escola para aprender que os seus pais são preconceituosos, que seus pais são homofóbicos,
E há muitas evidências disso, né? Ninguém está querendo ensinar ciência para os nossos filhos, mesmo essa pseudociência da chamada teoria de gênero. Não é disso que se trata, não se trata de ciência. Se trata apenas de propaganda LGBT e propaganda feminista. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que foi gravado, gente, numa escola de João Pessoa, na Semana da Diversidade. Esse vídeo foi gravado ano passado, na Semana da Diversidade de uma escola pública de João Pessoa. Esse cara que está de camisa preta é o coordenador pedagógico da escola. E o outro é um ativista LGBT. O que é isso? Cadê a ciência aí, né? O que eles estão fazendo justamente é naturalizar esse comportamento. Então, se os pais dos alunos, né, pensam que isso não está certo ou que isso não é bonito, os alunos passam a ter uma opinião diferente dos seus pais e começam a julgar seus pais de acordo com aquilo que eles aprendem na escola. E o grupo tem uma força muito grande, não são só os professores, né? São aqueles alunos que começam a achar aquilo normal. E aí nós temos, gente, uma revolução efetiva na sociedade, uma vez que a geração passada não consegue transmitir os seus valores para a geração seguinte. Então essa é a revolução cultural que eles querem fazer. É evidente que a família não vai sobreviver a esse ataque. Se as escolas forem usadas com essa finalidade, acabou a família. Porque os filhos vão começar a julgar os seus pais de acordo com essa mentalidade e não aceitarão a autoridade dos seus pais. Começarão a julgar seus pais, como eu disse, começarão a dizer que seus pais são preconceituosos, intolerantes, homofóbicos, machistas, sexistas. Vejam alguns exemplos agora de trabalhinhos feitos por alunos. Eu já mostrei isso também, vou mostrar de novo, porque nem todo mundo que assistiu a outra live viu. Isso são trabalhos feitos por alunos de Santa Catarina. Diga não ao preconceito. Eles chamam as nossas convicções de preconceito. O que é isso? Deslegitimar a nossa moral. A nossa moral cristã passa a ser sinônimo de preconceito. Vejam aqui, se o corpo é da mulher, ela dá para quem ela quiser. A naturalização de todas as opções sexuais. E tudo que vá contra isso, qualquer reserva a essa visão, que é uma visão moral, passa a ser vista como homofobia. Ou seja, como crime. Crime, gente. O Supremo diz que homofobia é crime. Então daqui a pouco os filhos vão começar a denunciar os seus pais pela prática do crime de homofobia. E vão fazer isso na escola. Veja a gravidade disso que está acontecendo. Está aqui. É isso que os nossos filhos estão aprendendo. A título de diversidade. Ou de questões de gênero. Olha só. Isso é desenho de criança, gente. As crianças estão sendo crianças assim, de 8 anos de idade. Estão sendo levadas a pensar desse jeito. É muito sério isso que está acontecendo. Não subestimem, por favor, a gravidade disso que está acontecendo. Nós precisamos reagir. As famílias precisam se conscientizar do que está acontecendo. Vamos lá. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês. Vou falar um pouco sobre o voto do Alexandre de Moraes. Eu vou falar disso e depois a gente vê o que pode ser feito para combater a próxima estratégia, uma vez que o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa lei do município de Novo Gama, que proibia a ideologia de gênero nas escolas do município. Bom, em primeiro lugar, essa decisão é uma decisão colegiada. É a primeira decisão colegiada do pleno do STF e foi tomada por unanimidade, né?
É a primeira decisão do Pleno do Supremo sobre este assunto. As demais decisões proferidas anteriormente eram decisões individuais, de ministros isolados. Agora não, todo mundo votou e todo mundo concordou que não pode haver proibição de ideologia de gênero em ensino fundamental, certo? Segundo lugar, esse julgamento é de mérito, ou seja, não é uma cautelar que depois, não, é o julgamento final, essa ação acabou, né? Terceiro, essa decisão que o Supremo proferiu vale como um precedente para casos assimiláveis a este. Ou seja, se o Congresso Nacional aprovar uma lei com teor equivalente a esse da lei do Novo Gama, proibindo ideologia de gênero, nos termos em que a lei do Novo Gama proibiu, essa lei será declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, as famílias que ganharam todas as disputas no Poder Legislativo perderam no tapetão do STF. Quarto, o que o Supremo declarou foi a inconstitucionalidade formal, isto é, não cabe aos municípios legislar sobre essa matéria, e sim apenas à União Federal, e material. A inconstitucionalidade formal e material significa mesmo que o Supremo, mesmo que o Congresso aprove uma lei como esta, ela será inconstitucional. Vamos ver agora os fundamentos do voto do relator, que foram seguidos pela maioria. Embora haja votos separados, assim, ministros que declararam voto e possuem outros fundamentos além desses que o ministro Alexandre adotou, este foi o voto condutor do acordo. E esse voto começa, gente, com o seguinte parágrafo, né, na parte que diz respeito à inconstitucionalidade material. Primeiro ele diz que os municípios não podem legislar sobre essa matéria, o que já seria suficiente para declarar a lei do Novo Gama inconstitucional. Mas o Supremo quis ir além. Ele aproveitou a pandemia para ir além, para dizer que a lei não é apenas formalmente inconstitucional, mas materialmente inconstitucional. E ele fez isso, gente, para fechar a porta, para bater a porta para o Congresso, para que o Congresso não possa proibir aquilo que a lei do Novo Gama tentou proibir. Então, é o oportunismo do Supremo. Aproveitou que o país estava apagando o incêndio da pandemia para decidir essa matéria e fechar ao Congresso Nacional, né, ao poder legislativo da União, a possibilidade de dizer que esta matéria não deve ser lecionada, ministrada na educação, no ensino fundamental. Vamos ler aqui o voto do ministro Alexandre. É muito interessante esse voto. Vamos lá. Ele diz assim: sob a ótica material, ao vedar a divulgação de material com referência à ideologia de gênero, a lei municipal impugnada violou os princípios atinentes à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, artigo 206, e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, regentes da ministração do ensino no país, olha o truque, amplamente reconduzíveis. Ele diz, portanto, que a liberdade de aprender e o pluralismo de ideias são reconduzíveis à proibição da censura em atividades culturais em geral e, consequentemente, à liberdade de expressão. Então o ministro começa o voto dele, equiparando, né, identificando liberdade de aprender, ensinar e pesquisar com liberdade de expressão. E depois ele continua falando o tempo todo isso. Continua a dizer, olha aqui, leia o parágrafo seguinte. A Constituição aí só fala de liberdade de expressão. A Constituição Federal protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto, o positivo e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado por meio da censura prévia. Ele está dizendo que o que o município do Novo Gama fez é censura prévia. A liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. No entanto, não há permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, para limitar preventivamente o conteúdo da liberdade de pensamento em razão de uma conjectura sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. Então, o ministro Alexandre de Moraes está dizendo o seguinte:
Os professores desfrutam de liberdade de expressão em sala de aula. O que é liberdade de expressão? Como eu sempre digo, é o direito de falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Então, se os professores, segundo o ministro Alexandre, desfrutam dessa liberdade de expressão, e ninguém pode dizer a um professor que determinado conteúdo não pode ser ministrado em sala de aula, então eles não precisam dar aula. Os professores podem falar, passar o tempo todo de todas as aulas falando qualquer coisa sobre qualquer assunto. Isso é liberdade de expressão. E qualquer tentativa de dizer a um professor o que ele deve falar, e o que ele deve ensinar e o que ele não deve ensinar, é censura. Censura prévia. Então já começa com esse erro. Na verdade, o voto do ministro Alexandre contém um erro que, com todas as vênias, né, é um erro primário. É achar que um professor tem liberdade de expressão em sala de aula. E os alunos que são obrigados a assistir a aula dos professores, né, cuja presença em sala de aula é obrigatória, então eles vão ter que ouvir tudo aquilo que o professor resolver falar, porque ele tem liberdade de expressão. E a liberdade de consciência e de crença do aluno vai para a lata do lixo. Está lá no artigo 5º da Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Não é mais. Agora não é mais. Porque, de acordo com o Supremo, os professores têm liberdade de expressão. Eles podem falar qualquer coisa. E ninguém pode dizer que esse assunto não vai ser tratado. E aí começa, né, a lacração, que não podia faltar, né? Trecho do voto dele que eu vou ler. Gente, ele está falando de uma lei de Novo Gama que disse assim: é proibido o conteúdo de ideologia de gênero nas escolas. Agora olha a comparação que ele faz. Lembremos-nos de que nos estados totalitários do século passado, comunismo, fascismo e nazismo, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação, seja pela existência do Serviço de Divulgação da Verdade do Partido Comunista, o Právida, seja pela criação do Comitê Superior de Vigilância Italiano no fascismo, ou pelo Programa de Educação Popular e Propaganda dos Nazistas, criado por Goebbels, com a extinção da multiplicidade de ideias e opiniões e, consequentemente, da democracia. Ele está falando da lei do Novo Gama, que disse apenas que este conteúdo não era adequado para as crianças das suas próprias escolas. E que conteúdo era esse, gente? Era um conteúdo ideológico. Era ideologia de gênero. A lei do Novo Gama nem falou em questões de gênero. Ou seja, em tese, se poderia ensinar ao aluno o que são as questões de gênero. Mas não, ele falou só sobre a ideologia de gênero. Eu pergunto, é lícito o aparelho do Estado, ou seja, o poder público, usar as suas escolas para ficar promovendo uma determinada ideologia? Isso é claro que não é lícito. É óbvio que não. Seria a mesma coisa que permitir ao governo, por meio das suas escolas, promover uma determinada religião. Né? E não, por favor, não confundir aqui com o ensino religioso, que está previsto diretamente na Constituição, né? Que é matrícula facultativa. Então não confunda aí ensino religioso de matrícula facultativa com este conteúdo, que seria um conteúdo obrigatório. E ele vai além. Olha que interessante aqui. Diz assim: por outro lado, considerando que a lei municipal, olha a lacração, considerando que a lei municipal adere à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a enfraquecer ainda mais a fronteira entre a heteronormatividade e a homofobia, ou seja, está dizendo que a heteronormatividade conduz à homofobia. Né? E aqui ele cita ninguém menos, pessoal, do que a Débora Diniz, aquela defensora do aborto que tanta gente conhece aí, Débora Diniz, professora da UNB, num livro que ele cita aqui, Homofobia e Educação, um desafio ao silêncio. Continuando,
de modo a enfraquecer ainda mais a fronteira entre a heteronormatividade e a homofobia, também ocorre ofensa a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E, por consequência, ao princípio da igualdade consagrado no caput do artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, olha só, a partir de agora, não só a proibição da ideologia de gênero é inconstitucional, como este conteúdo agora passou a ser cláusula pétrea. Cláusula pétrea no Brasil. Né? Se não ministrar esse conteúdo, vai haver aqui ofensa a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Isso é uma coisa assim, pessoal, realmente. E do que eles estão falando, né? A que eles estão se referindo? O acordo também não fica claro. Não existe no acordo, evidentemente, uma casuística daquilo que vem sendo ensinado nas escolas a título de questões de gênero. Bom, ele termina aqui o voto dele dizendo o seguinte, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ler aqui. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade formal e material da lei do município do Novo Gama. E ele foi seguido pelos seus colegas. Unanimemente. A votação é unânime. Bom, na minha opinião, na minha modesta opinião, é óbvio que a veiculação desse conteúdo que nós vimos aqui, nós não estamos falando de abstração, estamos falando desses cartazes, daquele casal de homossexuais dançando dentro da escola, como um exemplo para os alunos, não é? Isto viola claramente, na minha opinião, o princípio da dignidade da pessoa humana, porque os alunos estão sendo tratados como ratos de laboratório, como cobaias de um experimento de engenharia social. É isso que estão fazendo no Brasil. E os nossos filhos são, a partir de agora, as cobaias desse experimento de engenharia social. Viola o direito da criança e do adolescente à incolumidade psíquica e moral. Está no ECA. Né? É claro que quando um professor começa a enfiar essas minhocas na cabeça dos alunos, eles vão confundir as crianças. Tanto do ponto de vista psíquico, né, em relação à sua identidade de gênero, por exemplo, como em relação àquilo que eles consideram que é certo ou é errado. Né? Ou seja, eles escutam uma coisa em casa, o pai ensina alguma coisa na escola, em casa, e o professor ensina outra na escola. É claro que isso viola a incolumidade, a integridade psíquica e moral das crianças. Viola a liberdade de consciência e de crença dos alunos. Um aluno que tenha convicções cristãs, por exemplo, ele será obrigado a ficar na sala de aula escutando o seu professor dizer que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher. Que tudo isso é uma construção social, que não existe certo nem errado em matéria de comportamento sexual e de preferências sexuais. Quarto, viola o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. É o nosso direito de dizer aos nossos filhos o que é certo e o que é errado em matéria de religião e de moral. E configura, por fim, um ato de alienação parental. Eu chamo a atenção para isso porque é importante os pais saberem, vocês que estão assistindo, que têm filhos e cujos filhos estão nas escolas expostos a esse tipo de atividade, vocês podem entrar na justiça alegando a prática de ato de alienação parental. O que diz a lei da alienação parental no Brasil? Diz assim: considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança e o adolescente sob a sua guarda, sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental. Inciso 2º, dificultar o exercício da autoridade parental. É óbvio que quando um professor começa a martelar na cabeça dos alunos coisas como isso daqui, né? Se o corpo é da mulher, ela dá para quem ela quiser.
Diga não ao preconceito, considerando que um ato como esse é um ato ser contra o comportamento homossexual, é ser preconceituoso. Quando um professor começa a martelar essas ideias na cabeça dos alunos, é evidente que ele está criando uma dificuldade no exercício da autoridade dos pais. Porque os filhos vão começar a contestar os pais, vão perder a confiança que eles têm nos pais. E isso é muito grave. Basta você ter um filho, basta você ter o ônus de educar um filho, para você saber como é difícil, como isso é difícil, como isso é desafiador, principalmente quando os filhos perdem a confiança nos pais. Pessoal, encerramos essa live por aqui. Eu quero apenas finalizar dizendo agora o que a gente pode fazer a partir desse momento. Não sei o que o governo vai fazer, eu não sei. Mas o que os pais podem fazer para reagir a esses ataques que estão sendo praticados contra a família, a essas tentativas de destruir a família. Em primeiro lugar, os pais devem fiscalizar como nunca. Fiscalizem tudo o que acontece dentro da escola. Conversem com seus filhos. Saibam como pensam os professores dos seus filhos. Para isso é muito fácil, basta entrar na rede social, basta entrar no Facebook do professor, você vai saber como ele pensa. Você vai saber de forma indireta aquilo que ele está falando em sala de aula. Depois você pode checar isso com seu filho. Faz um interrogatório, pergunta para o seu filho o que o professor falou hoje na sala de aula. E para isso é muito importante, é muito útil conhecer as redes sociais, o Facebook, o Twitter dos professores. Gravem aquilo que está acontecendo, orientem seus filhos a gravar as aulas, para que vocês saibam o que está acontecendo. Gravar as aulas é um direito dos pais. O Escola Sem Partido até preparou um modelo de petição inicial. Se os pais quiserem entrar com mandado de segurança para exercer o direito de gravar as aulas, está pronta a petição. De qualquer maneira, o Supremo Tribunal Federal, e nesse ponto está certo, reconhece que é direito das pessoas gravar a conversa, gravar as conversas das quais elas participem como interlocutoras. Então, o próprio Supremo reconhece o direito de gravar as aulas, de gravar qualquer conversa da qual você participe e, claramente, por consequência, também dentro de uma sala de aula. Pressionem, reúnam-se pais, procurem conscientizar outros pais sobre esse problema. Cada pai, sendo um fiscal dentro da sala de aula, ou pelo menos acompanhando aquilo que acontece dentro da sala de aula de seu filho, ajuda outros pais que eventualmente não estejam atentos. Denunciem nas redes, mandem para a Escola Sem Partido, nós vamos fazer essas denúncias. Isso tem impacto, porque muitos professores de boa índole, que estão sendo enganados, iludidos por essa mentira da ideologia de gênero, podem cair em si. E certamente muitos professores estão entendendo a gravidade dessas práticas. Então é preciso também que nós denunciemos por meio das nossas redes sociais para que a população se conscientize desse problema. Provoquem o Ministério Público. O Ministério Público é o grande omisso no país. É claro que se o Ministério Público tomasse as providências que deveria tomar, que deve tomar, nada disso estaria acontecendo. Mas o MP é cúmplice de tudo isso que está acontecendo, desses abusos que estão acontecendo dentro das escolas. Não importa, vamos reclamar ao Ministério Público, vamos denunciar ao Ministério Público. De repente a gente tem a sorte desse processo cair na mão, dessa representação, cair na mão de um bom promotor. E processem os professores, os abusadores, por alienação parental, pela prática de ato de alienação parental. É isso aí, pessoal. Quem tiver dúvida, escrevam aqui. Tem aqui uma caixinha de comentários. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer. E nós estamos, daqui a pouquinho, depois das perguntas, responder as perguntas, a gente fecha a live. A gente encerra a live. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Coloquem as perguntas na caixinha, por favor. Olha só, tem um comentáriozinho que diz assim, é uma pena, mas 2022 está aí. Creio que seja uma alusão à eleição, à próxima eleição presidencial.
Gente, não adianta trocar presidente da República, né? Nós precisamos saber o que acontece dentro da sala de aula. O Bolsonaro foi eleito, tomou posse em janeiro de 2019. Esses fatos continuam acontecendo. E eu diria para vocês, ainda mais. Ainda mais. O presidente não sabe o que está acontecendo dentro da sala de aula. Não adianta uma lei simplesmente proibir a ideologia de gênero se o professor não obedecer essa lei dentro da sala de aula. Se ele continuar usando a sua aula para fazer a cabeça dos alunos. É preciso fiscalizar. Nós precisamos saber gravar e fiscalizar aquilo que está acontecendo dentro da sala de aula. Isso não acontece só em escola pública, acontece também em escola privada. E olha, digo mais, está acontecendo em escolas católicas. Para vocês saberem, não confiem. As faculdades fizeram a cabeça dos professores. E o professor que está com essa ideologia na cabeça, ele vai querer passar isso para os seus alunos. E mesmo nas escolas católicas, né, isso está acontecendo. Escolas públicas e particulares. Aqui o Fabrício fez uma observação correta. Isso mesmo, o município responsável pelo 1º ao 5º ano, o estado do 6º ao 9º e também no ensino médio. Aqui, Fabrício, ele diz assim, eles argumentam usando a liberdade de cátedra. O problema é que eles confundem liberdade de cátedra com liberdade de expressão. A liberdade de cátedra é a liberdade que o professor tem de escolher a melhor forma de transmitir um determinado conteúdo para os alunos. Mas não é ele que decide qual é o conteúdo que ele vai transmitir. Existe uma coisa chamada currículo. Existe uma coisa chamada projeto pedagógico. Então não existe uma coisa chamada BNCC. Não é o professor que escolhe aquilo que ele vai falar, né? Essa é a grande diferença entre a liberdade de cátedra e a liberdade de expressão. Na liberdade de expressão, a pessoa que exerce essa liberdade, ela escolhe o que ela vai falar. Ela tira da cabeça dela. É como nas redes sociais. O Kiki Matsunaga, acho que é isso, diz assim, o diretor de cada escola poderia ver isso também e denunciar. Olha, tem dois problemas aí. Primeiro, o professor não sabe o que está acontecendo dentro da sala de aula. Ninguém sabe o que está acontecendo a cada instante dentro de uma sala de aula, né? Segundo, a maior parte dos diretores concorda com isso. Não se iludam. Não se iludam, essa mentalidade tomou conta do sistema de ensino. Os professores também são formados nas faculdades de educação, de pedagogia, de licenciatura. Eles pensam igual, os diretores. Então, gente, os pais é que têm que fiscalizar. Não terceirizem, em hipótese alguma. Não terceirizem a educação dos filhos de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, o Donato. Sou fã do Escola Sem Partido e quero saber o que se pode fazer para parar esse tipo de professor, né? Pois é, nós precisamos fazer alguma coisa. A primeira coisa é fiscalizar. Saber o que eles estão fazendo. Depois a gente denuncia. Não tenham medo de denunciar. Nós estamos defendendo o que nós temos de mais precioso, que são os nossos filhos. Se você tiver medo de defender seu filho, você vai perder. Você corre o risco de perder o seu filho. Então, olha, fiscalize, converse, denuncie, grave, mande para a Escola Sem Partido. Vamos expor essas pessoas. Nós precisamos mudar a cabeça deles. O professor pode pensar como ele quiser. Ele só não tem o direito de promover as suas ideias dentro da sala de aula. Assim como ele pode ter a religião que ele quiser, mas não pode usar a sala de aula para fazer catequese dos alunos. É muito simples.
Pessoal, é isso aí. Valeu, eu agradeço muito a participação de vocês. E a gente termina hoje essa série sobre o STF e a ideologia de gênero, que na verdade é uma religião. É uma religião que o Estado brasileiro está promovendo por meio das escolas. É um absurdo isso, é uma violação clara ao princípio da laicidade do Estado. E obrigado pela presença de vocês, um grande abraço e vamos pedir a Deus que proteja os nossos filhos dentro das escolas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau.